Boa reunião para nós. Bom dia. Bom dia para nós todos que estamos aqui nesse exato momento e que esse bom dia, boa tarde, boa noite se estenda aí para quem nos assistir. O nosso livro de hoje, da mensagem de início da nossa reunião, é Sínteses Doutrinárias de Emmanuel, psicografadas as mensagens por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Né? E eu vou ler, para a gente refletir. Quem desejar a verdadeira felicidade, há de improvisar a felicidade dos outros. Quem procure a consolação para encontrá-la, deverá reconfortar os mais desditosos da humana experiência. Aqui Bezerra de Menezes foi poético, né? Super. Ai, ai. Então, o que seria a verdadeira felicidade, né? Vou marcar aqui. Sabe que me lembrou muito uma música do... que tem nada a ver, mas também tem. Ai, agora eu não sei se é do Vinícius. Acho que é, talvez. É impossível ser feliz sozinho. Esse verso me lembrou quando eu tava... Se você quer ser feliz, é preciso improvisar a felicidade dos outros. Isso. Essa parte ecoou muito em mim. E o é impossível ser feliz sozinho, as pessoas tomam muito ao pé da letra romântica, né? Porque é uma letra romântica. Mas a verdade é que para você ser feliz, é preciso que você tenha uma rede de apoio. Porque senão nem a sua felicidade é construída. Porque você não tem forças para realizar seus empreendimentos. Você não tem força para realizar os seus sonhos. Então, e para ser feliz, então é preciso ter uma rede. E ter uma rede implica se implicar com os outros. E improvisar também a felicidade do outro como uma felicidade sua. Então, nesse sentido, é impossível ser feliz sozinho. Porque é imprescindível improvisar a felicidade do outro. Esse ano foi um ano marcado por encontros para mim, assim, por encontros muito importantes. E se eu fui feliz, foi graças à generosidade do outro. Assim, em todos os momentos que eu fui feliz. Quando Dona Vilane foi à cachoeira, eu fui feliz. Pela generosidade dela de se deslocar e visitar a gente lá, eu fui muito feliz. Porque é isso. A felicidade dela é improvisar a minha felicidade é improvisar a dela, a do César, a dos que estão conosco. E é como eu sinto, é impossível ser feliz sozinho. Ô, Sheila, meu marido tem uma frase que durante muito tempo a gente tirou sarro dele, né? A gente dava risada, ignorância nossa, né? Que ele diz assim, ninguém é só sozinho. Como ninguém é só sozinho? Então, levamos anos a fio, eu e os filhos, né? Dizendo, como ninguém é só sozinho? Aí um dia ele explicou para a gente, porque ninguém... quando você é só, assim, você é preenchido, você precisou dos outros. Foram os outros que te preencheram. Então, você ficou só, dono de si, mas muita gente trabalhou na tua vida, né? Alguém te amamentou, alguém trocou tua fralda, e alguém isso e aquilo outro, e de repente você está só, ou seja, você não está mais necessitando daqueles cuidados. Mas mesmo assim você não consegue ser esse sozinho. Você precisa
dessa rede que você está falando, Sheila. Né? E aí o Bezerra de Menezes fala aqui também, quem procure a consolação para encontrá-la, deverá reconfortar os mais desditosos da humana experiência. Então, assim, se você quer consolo para si, console o outro. Console o outro. Porque tudo que você faz pelo outro volta para você. Então, se você consola, você será consolado. Você será consolado, porque, de repente, você não será consolado por pessoas que você pode tocar. Oi, Dorinha, bem-vinda, bom dia. Bom dia. De repente, você não é consolado por pessoas que você pode tocar, que você pode ver. Mas você é consolado pelos invisíveis. Os invisíveis aos nossos olhos. Mas nós estamos sempre sendo consolados. Nós precisamos de consolação, e se nós consolarmos o outro, nós vamos atrair os espíritos consoladores, para nos ajudar a consolar o outro. E nesse consolar o outro, com a ajuda dos consoladores, quando a gente presta atenção, o nosso sofrimento diminuiu. Né? Então, eu acredito assim. E você, César? Me lembrou a oração de São Francisco de Assis. Verdade. Então, antes você tem que fazer ao próximo aquilo que você quer seja feito a ti mesmo. Exatamente. Exatamente. Permita que eu seja... Como é que é a oração que ele faz? Permita que eu console mais do que ser consolado. Que ser consolado. Amar que ser amado, né? Isso. Lindo demais. Lindo. Muito bem lembrado, César. Pertinente. Dorinha acabou de chegar. Dorinha, você quer que eu leia para você refletir? Dorinha deve... Desculpa, eu estou tomando café. Ah, tá bom. Então, toma seu cafezinho na nossa companhia, tá bom? A gente vai fazer a leitura do livro, a gente vai dar continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, e a gente está se debruçando na biografia estendida de Allan Kardec. Então, a gente vai fazer a leitura. Então, vamos lá. A biografia de Allan Kardec, continuação. Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Em 1862, Allan Kardec fez também aparecer uma refutação às críticas contra o espiritismo no ponto de vista do materialismo. Aí ele continua, materialismo da ciência e da religião. Em abril de 1864, publicou A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e sua concordância com o Espiritismo. O título dessa obra foi depois modificado e é hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse aqui. Interessante, eu não sabia desse detalhe, que antes ele escreveu imitação com as parábolas e
fazendo uma adequação com o pensamento do espiritismo, né? Do pensamento espírita. Aproveitando-se da época das férias, olha, gente, ele trabalhava nas férias, gente, como é que pode isso? Aproveitando-se das férias, Allan Kardec fez, em setembro de 1864, uma viagem a Antuérpia e a Bruxelas, expondo aos espíritas belgas o seu modo de ver acerca dos grupos e sociedades espíritas. Recorda o que já havia dito em Lyon em 1861, entre aspas, vale mais, portanto, haver em uma cidade 100 grupos de 10 a 20 adeptos, em que nenhum se arrogue a supremacia sobre os outros, do que uma única sociedade que a todos reunisse. Esse fracionamento em nada pode prejudicar a unidade dos princípios, desde que a bandeira é uma só e que todos se dirigem para o mesmo fim. Então, aqui ele fala que para o espiritismo é mais saudável, vamos dizer assim, ter grupos pequenos, muitos grupos pequenos, do que um todo, né? Uma sociedade assim que é muito grande, e eu entendo isso, que fica até difícil de administrar, né? Mas a gente tem mania de grandeza, né? Aí a gente cria federações, a gente cria templos com 6.000 lugares, a gente faz essas coisas, né? Continuando. As sociedades numerosas têm sua razão de ser sob o ponto de vista da propaganda, mas, quanto aos estudos sérios e continuados, é preferível constituírem-se grupos íntimos. Quer dizer, para propaganda, é bom que tenha 6.000 pessoas num templo. Agora, para os estudos, para a pesquisa, porque é uma coisa que a gente peca, não se dedica à pesquisa, e as pessoas que se dedicam, os grupos que se dedicam à pesquisa, ficam muito entre si, não divulgam, é muito raro, né? Talvez agora, com essa onda das redes sociais, a gente tenha mais acesso, né? No dia 1º de agosto de 1865, Allan Kardec fez aparecer uma nova obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Alguém aqui já leu esse livro, O Céu e o Inferno? Eu li. Mas não vou falar nada sobre ele. Na qual são mencionados numerosos exemplos da situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra, e as razões que motivaram essa situação. Os admiráveis êxitos do espiritismo, seu desenvolvimento quase incrível, criaram-lhe inúmeros inimigos, e, à proporção que ele se foi engrandecendo, aumentou também a tarefa de Allan Kardec. O mestre possuía uma vontade de ferro, um poder de combatividade extraordinários. Era um trabalhador infatigável, de pé em qualquer estação, desde as 4h30, respondia a tudo, às polêmicas veementes dirigidas contra o espiritismo, contra ele próprio, às numerosas correspondências que lhe eram dirigidas,
Atendia à direção da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, à organização do Espiritismo e ao preparo das suas obras. Esse excesso físico e intelectual esgotou-lhe o organismo e, repetidas vezes, os espíritos precisam chamá-lo à ordem a fim de obrigá-lo a poupar a saúde. Ele, porém, sabe que não deve durar mais que uns 10 anos ainda. Numerosas comunicações o preveniram desse termo e lhe anunciaram mesmo que a sua tarefa não seria concluída senão em nova existência, que sucederia a breve trecho à sua próxima desencarnação. Por isso, ele não quer perder ocasião alguma de dar ao Espiritismo tudo o que pode, em força e vitalidade. Em 1867, faz uma curta viagem a Bordeaux, Tours e Orleans. Em seguida, põe novamente mãos à obra para publicar, em janeiro de 1868, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É das mais importantes esta obra, porque constitui, sob o ponto de vista científico, a síntese dos 4 primeiros volumes já publicados. Allan Kardec ocupa-se em seguida de um projeto de organização do Espiritismo, por meio do qual espera imprimir mais vigor, mais ação à filosofia de que se fez apóstolo, procurando desenvolver-lhe o lado prático e fazer-lhe produzir seus frutos. O objeto constante das suas preocupações é saber quem o substituirá em sua obra, porque sente que o desenlace está próximo, e a constituição que elabora tem precisamente por fim prover as necessidades futuras da doutrina espírita. Desde os primeiros anos do Espiritismo, Allan Kardec havia comprado, com o produto das suas obras pedagógicas, 2.666 metros quadrados de terreno na Avenida Ségur, atrás dos Inválidos. Tendo essa compra esgotado seus recursos, ele contraiu com Crédit Foncier um empréstimo de 50 mil francos para fazer construir nesse terreno 6 pequenas casas com jardim. Alimentava a doce esperança de recolher-se a uma delas, na Vila Ségur, e torná-la-ia, depois da sua morte, asilo, a que se pudesse recolher na velhice os defensores indigentes do Espiritismo. Em 1869, a Sociedade Espírita era reconstituída e tornada Sociedade Anônima. Com o capital de 40 mil francos, dividido em 40 ações para a exploração da livraria, da Revista Espírita e das obras de Allan Kardec. A nova sociedade devia instalar-se no dia 1º de abril, à Rua Lille, número 7. Allan Kardec, cujo contrato de arrendamento na Passagem Santa Ana estava quase a terminar, contava retirar-se para a Vila Ségur, a fim de trabalhar mais ativamente nas obras que lhe restava fazer e cujo plano e documentos se achavam já reunidos. Estava, pois, em todos os preparativos de mudança de domicílio, quando, a 31 de março, a doença de coração que o minava surdamente
pôs termo à sua robusta constituição e com um raio o arrebatou à afeição dos seus discípulos. Essa perda foi imensa para o Espiritismo, que via desaparecer o seu fundador e mais poderoso propagandista, e lançou em profunda consternação todos os que o haviam conhecido e amado. Ai, meu Deus! Isso aí, para quem diz que o Espiritismo nasceu na elite, que não tem nada a ver com os pobres. Não estou te ouvindo. Eu que estava falando com o microfone fechado. Sempre... eu faço isso também. Eu acho bonito, assim, porque a gente está estudando a história de um homem que abraça uma causa que é muito maior que a vida dele, mas que ele entende que a vida dele é importante para, assim como a vida de todos que estão com ele, é importante para que essa causa exista. Então, é abrir a sua casa, abrir os seus saberes, criticar, inclusive, muitas vezes, os saberes que lhe constituíam antes, né? Como a gente já viu aqui muitas vezes, com o positivismo, criticando agora o materialismo, e esse cientificismo, né? Que não é experimental, que não é empírico, lutando mesmo, né, assim, inclusive investindo a sua vida, não só em energia, mas a sua vida financeira, em algo para que se constitua de maneira sólida. Então, o que eu vi aí nesse pequeno trecho, para mim, que chama muita atenção, são bases de estrutura pragmática, ou seja, como funciona e o que é bom para quê, como a gente viu aqui, né? Grandes grupos são excelentes para propagação. Mas no estudo é importante que as pessoas tenham intimidade e para que exista o diálogo de fato, né? Para que não seja uma daquelas palestras de cursinho em que você ouve e nem sempre você tira dúvida, nem sempre você tem troca, nem sempre... Nada contra as palestras de cursinho, acho que é como funciona mesmo. Tem que ser assim. Mas você não tem uma troca efetiva. E muitas vezes isso não é divulgado também, essas trocas. Então acho que agora a gente, vivendo essa era, realmente quebrando alguns tabus, a gente consegue chegar nisso que Allan Kardec coloca como uma coisa importante, que é o estudo, mas também a divulgação. Unir as duas coisas, assim, dos grupos pequenos, mas também ampliar esses grupos através das redes. E é isso, né? Um rapaz que pegou empréstimo, comprou para comprar casas, para manter aquilo que ele acreditava. E que tinha tudo para não acreditar, né? Assim, institucionalmente ele tinha tudo para não acreditar. Mas ele era tão aberto que a experiência e tinha um olhar tão perspicaz para a percepção das coisas. E aí me lembra muito uma coisa que a gente sempre discute aqui. A gente precisa ter percepção do outro. Se a gente não tiver percepção do outro, a gente perde muita coisa nessa vida. E a gente deixa de ser muitas vezes quem a gente é. E aí volta a mensagem inicial. Eu preciso do outro, inclusive desse outro que muitas vezes eu recuso de início, para ser quem eu sou. Mas para isso eu preciso compreender, ouvir o outro. Então, quando Allan Kardec ouve as mensagens, ele entende que são de espíritos desencarnados, que continuam lá, sabe? Ele é aberto a isso, ainda no positivismo. E ele cria toda uma estrutura, uma estrutura acadêmica, cria uma estrutura física, cria uma estrutura de grupos, cria uma estrutura de publicidade, cria uma estrutura de moral, cria uma estrutura metodológica
Isso é genial, assim, é uma vida inteira dedicada, de fato, assim, ao espiritismo. E eu fico pensando nessas causas, sabe? E como o mundo critica gente que se dedica a essas causas. A quem interessa pessoas como Allan Kardec, sabe? E eu dizer logo, gente, é excessivo, vai cuidar da tua vida, sabe? Vai ter uma velhice saudável, vai ter... Não, sabe? O capitalismo diria pra ele, olha pro seu umbigo. E ele diz não. Ele vai contra a corrente. E isso é muito bonito, isso é muito potente, assim. Porque a gente tá falando de um homem que viveu diversas fases na vida, econômicas, sociais, afetivas, políticas, mas uma coisa não mudava, que era esse interesse dele por essa alteridade, por entender o mundo, e muitas vezes um mundo que ele entendia mundos que não pertenciam ao mundo dele inicialmente. Isso eu acho uma das qualidades mais essenciais desse estudo biográfico, assim. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu acho que a gente só tem a aprender. Não é fácil colocar em prática, porque o que a gente vai ouvir vai ser sempre contra. Sempre, sempre, sempre. Dificilmente você vai olhar para alguém que vai dizer: eu apoio isso aí que você está fazendo, tá certo. Não. Imagina alguém pegar um empréstimo para construir um negócio que não é seu, exatamente, entendeu? Não é propriedade privada, sabe? Não é, você não vai lucrar com isso, sabe? Então eu acho isso uma das coisas mais bonitas da vida, assim. É o que eu tenho a comentar. César? Meu amigo César, obrigada, Sheila. Ouvi César. Acho que César deve estar tendo problema com o microfone. Dorinha, quer comentar, meu amor? Não, Vilane, obrigada. Só estou hoje de ouvinte. Eu estou meio resfriada. Ah, se cuide, hein? Cuide da sua saúde. César deve estar com problema lá. A hora que você puder falar, César, você corta a gente para você falar, tá? Então é isso. Eu acho o seguinte, a gente, quando chega aqui, a gente, por meio da intuição e por meio das inspirações que a gente tem, a gente descobre qual é a nossa tarefa aqui na Terra. E a gente se dedica a ela. E quem está de fora critica. Mas a pessoa sabe. Então, a pessoa precisa se revestir de uma blindagem para ignorar as críticas e seguir. Porque ela sabe, a pessoa sabe da missão dela, intuitivamente. Ninguém, não veio um anjo, olha, sua missão é isso. Agora, com Kardec aconteceu dos espíritos falarem para ele. Olha a grandiosidade da missão desse cara. Né? Mas todos nós temos a nossa missão. E quando a gente se afasta dela, por conta de outros interesses, por conta das críticas, por conta dos apelos das outras pessoas, muitas vezes da própria família. Eu tenho um amigo que ele tem uma situação financeira muito boa. E ele fala comigo assim, e eles são espíritas. Ele fala: Vilane, eu não entendo por que a gente tem dentro de casa, dentro da própria família, que é da família e que é da mesma doutrina, emperra o que a gente vai fazer. E aí, o que a gente faz? Só escuta. A gente não pode nem dizer para a pessoa avançar, nem para recuar. A gente fala assim: olha, conversa com o Papai do Céu. Né? Se recolha nas suas orações, conversa com Deus, que Ele vai te orientar. Vai orientar por meio da intuição, por meio da inspiração. De repente a pessoa amanhece e fala: eureka, é isso que eu vou fazer, e vou, e acabou. Pronto.
né? Então, assim, a gente encontra muita resistência em tudo que a gente vai fazer, né? Muita resistência. Imagina você acender luz nas trevas, gente. É muito difícil. E Kardec fez, mas ele está claro na biografia dele que a missão dele não seria concluída por ele. Que ele viria depois, e nós espíritas acreditamos que a reencarnação de Kardec é Chico Xavier, né? Porque, meu Deus do céu, esse homem... Aí ele nasceu na pobreza, dessa vez, órfão, passou por todas, e olha, mas não perdeu aquilo que ele havia acumulado perispiritualmente de conhecimento. O intelecto assim, olha, né? E está aqui, Chico Xavier, né? Agora eu não sei quem vai vir assim, mais do que Chico, defender a doutrina espírita. Eu acredito que nesse momento são esses grupos pequenos. São esses grupos pequenos que vão estar reunidos no Grajaú, no Parque Santo Antônio, no Capão Redondo, lá na Itabuna, e não sei aonde mais, lá no Ceará, e vai se constituindo aí nos trabalhadores da última hora. Eu creio, né? Mas é isso. Kardec doou uma vida. Doou uma vida para criar não, porque não foi ele que criou o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina dos espíritos. Ele codificou essa doutrina, né? Depois criou um código, né? E depois ele veio para divulgar o máximo possível, né? E nós, a nossa missão agora, eu acredito, dos grupos pequenos, é continuar. Porque não é o momento mais de criar uma doutrina, não é o momento mais de difundir no sentido de que precisa atingir, fazer proselitismo, não, de jeito nenhum. Mas é assim, agora é o momento da gente assistir as pessoas nas suas necessidades. Primeiro na necessidade do conhecimento sobre ela, porque quando a gente estuda o Espiritismo, estuda sobre nós. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? E por que estamos aqui? Ontem eu assisti um vídeo no YouTube sobre os espíritos da Terra que estão sendo degradados para um planeta chamado Quiron. Não sei se vocês já ouviram falar. E a pessoa que estava apresentando essa live, ela disse o seguinte: esses espíritos que estão ceifando vidas, promovendo guerras, eles serão degradados. Degradados para Quiron. E Quiron é um planeta muito semelhante ao nosso. A única diferença, quer dizer, existem algumas diferenças, mas a diferença crucial é que lá eles estão nas cavernas. Então, essas pessoas que estão aqui promovendo o mal, elas não podem mais continuar reencarnando no planeta, porque o planeta está na fase de regeneração. Então, eles precisam levar os conhecimentos deles, eles têm que ir lá, criar o fogo, criar instrumentos, inventar roda. São eles que vão fazer isso lá. Então, tudo isso a gente tem conhecimento pelos espíritos, né? Allan Kardec, o que a gente tem é essa codificação da doutrina espírita. Bem, alguém quer falar mais algo?
A senhora falou dessa questão de quem é que vai substituir Kardec. Eu concordo com a senhora. Acho que agora é uma questão de criar redes. A gente já tivemos Chico, né, que é a reencarnação para nós espíritas, na prática, né, aquela prática mesmo, o espiritismo na prática. E eu acredito mesmo nisso. E assim como tem essa transição, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, para algumas teorias do misticismo, tem também uma transição da era de peixes para a era de aquários, né? A era de peixes precisava dos grandes líderes, dos grandes Jesus, os grandes homens que congregavam ao redor de si, cardumes, né? Então, agora a gente está na era de aquário, a era da coletividade. Então, mais do que nunca, é a coletividade, assim. São esses grupos, essas redes. Allan Kardec já está antecipando. Olha, eu sozinho não vou dar conta. Quem vier sozinho depois vai continuar o trabalho, vai ser importante, mas sozinho também não dá conta. E as redes são cada vez mais importantes. E há quanto tempo a gente está nessa transição? Há quanto tempo a gente está na transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração? Então, é importantíssimo. E quando a gente fala que esses nossos irmãos vão para esse outro planeta, é lindo, porque é a misericórdia de Deus, assim, porque dá a eles a oportunidade de evoluir o planeta de lá, porque aqui eles não estão conseguindo. Então, vão trabalhar, vão evoluir, vão se evoluir e vão ter outra oportunidade de reexistir, assim, sabe? E eu acho de uma das coisas mais bonitas, assim. Não é como uma nova manhã. É como uma nova manhã. Então eu acho isso uma das coisas mais bonitas, assim. Saber que sempre há uma oportunidade, sempre há um lugar a caber e sempre há a oportunidade de ser útil e de ser melhor a cada dia, assim, encontrando os nossos lugares, encontrando os nossos pares, encontrando aqueles que vão estar conosco para mover para frente, né? Quando a gente fala de ir para Kiron, a gente não está falando de regredir, a gente está falando de ir para frente. É sempre para frente. Minha mãe sempre me disse isso, que não existe regredir. Existe, no máximo você estaciona. Mas a gente vai para frente sempre. A gente acumula, fica sempre aqui, como a senhora falou, né? Chico, quando veio, trouxe o conhecimento do perispírito. Eles vão levar o conhecimento para lá. Vão inventar a roda, vão inventar o fogo e tudo mais. E talvez façam até diferente coisas que aqui a gente fez de maneira meio troncha, assim, sabe? Talvez a idade média deles não seja tão trevosa, talvez uma série de coisas, assim. Talvez a revolução industrial deles não tenha outro caráter, porque eles também já aprenderam. Então, que bom, né? E aqui a gente segue também transformando, e se transformando, porque não existe condição de continuar estagnado. E a gente é sempre para frente. E o interessante é que uma coisa que me alegrou muito na hora que ele falou, que esse planeta está sob a égide de Jesus também, né? Então, é fantástico, é maravilhoso. Pois é, gente. Então, já que a gente falou um pouquinho, que esse é o objetivo, né? Falar um pouquinho. Aqui a gente está fazendo um estudo da doutrina em doses homeopáticas, né? Eu gostaria agora que a gente fizesse aquela pequena oração para a gente ler o Evangelho. Quem gostaria? Eu vou cutucar agora o César. César. Acho que César está com problema com a internet. Vê se voltou. No momento não estou em condições. Tá bom, meu amor. Tá bom.
Dorinha, quer fazer a nossa prece curtinha? Então, novamente, eu não canso de dizer gratidão, né? Até por estar com vocês aqui, por estar aprendendo um pouquinho mais e tentando, né, também passar ao próximo o conhecimento que a gente adquire aqui. E agradecer a Deus pela vida, né? Pelo dia que resplandece todas as manhãs, que Ele tenha piedade da gente, porque nós estamos passando por um momento meio difícil, né? No planeta Terra, e precisamos agora, no momento, ter fé, né? Pedir por nós e pelos outros. E que a faísca do vosso amor sempre seja no meio da gente, de Deus. Amém. Amém. Então, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo é Bem-aventurados os puros de coração. O tópico é pecado por pensamento, adultério. Itens 5, 6 e 7. Então, vou fazer a leitura. Item 5. Aprenderam o que foi dito aos antigos. Não cometam adultério. Mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Item 6. A palavra adultério deve ser entendida aqui com o sentido mais abrangente, e não apenas no sentido de quem trai seu esposo ou sua esposa. Jesus empregou-a muitas vezes para designar o mal, o pecado e todo e qualquer mau pensamento, como, por exemplo, nesta passagem, abre aspas. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Pois aquele que tem puro coração nem sequer pensa o mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado. Mesmo em pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza. Esse ensinamento, é o item 7. Esse ensinamento nos leva a uma pergunta. Sofremos as consequências de um mau pensamento, mesmo que ele não tenha produzido nenhum efeito? É preciso fazer aqui uma importante distinção. A alma que está no mau caminho, à medida que avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se livrando pouco a pouco de suas imperfeições. Essa evolução ocorre conforme a sua maior ou menor boa vontade em usar seu livre arbítrio para a prática do bem. Assim, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma, de acordo com o desejo que tenha em se depurar. Até mesmo o mau pensamento torna-se, para ela, um motivo de progresso, se o repele com energia. É o sinal de uma imperfeição que a alma se esforça em apagar. Dessa forma, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo. E após ter resistido, sentir-se-á mais forte e feliz com a sua vitória.
Ao contrário, a alma que procura a oportunidade de praticar um mau ato e não consegue, não é porque não quis, mas porque não teve a oportunidade de fazê-lo. Será assim tão culpada quanto se o tivesse praticado. Resumindo, a pessoa que nem sequer pensa no mal já realizou um progresso. Aquela que pensa no mal, mas o repele, o progresso está em vias de se realizar. Porém, aquela que tem um mau pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda existe na plenitude de sua força. Numa, o trabalho está feito, nas outras está por se realizar. Deus, que é justo, leva em conta todas as diferenças ao responsabilizar os homens por seus atos e pensamentos. Bora lá. Quem gostaria de começar? Pecado por pensamento, adultério. Posso começar. Eu acho que é um tópico que eu tenho me debruçado muito e que minha mãe também chama muito a minha atenção com relação ao pensamento, né? Vigiar o pensamento. Mas meu psicólogo, todo mundo fala sobre essas questões. Mas eu queria chamar a atenção para uma pergunta que ele faz. Será que a gente sofre as consequências de um mau pensamento? E aí ele estabelece 3 vínculos, né? Se eu não tenho pensamento ruim, eu estou num caminho mais avançado. Se eu tenho e repilo, vou repelir esse pensamento, não sei nem se repilo existe. Se eu vou repelir esse pensamento, eu estou em vias de construir um caminho. Estou construindo um caminho, estou no caminho. Mas se eu vou me comprazer nesse pensamento negativo, maldoso, nesse pensamento de adultério, de adulterar a vida alheia, de adulterar, então eu preciso me vigiar ainda mais. Assim, eu preciso de mais vigilância, de mais amor. E aí tem essa questão do repreender o pensamento. O pensamento é uma coisa que a gente não controla. Ele vem. E aí eu já ouvi teorias, inclusive da yoga também tem isso, que você não deve repelir, mas você deve deixar ir. Porque se você coloca uma carga de energia muito grande, você acaba se desgastando e dando força a esse pensamento. Porque, em tese, não existe não dentro da nossa psique. Então, eles vão se somar forças. E eu fiquei pensando nessa coisa, né, de repelir o pensamento ou simplesmente deixar ele ir. Não dar força a ele, deixa... Nossa, que bobagem, deixa... Assim como ele veio, ele vai embora. Então, fiquei pensando sobre essa possibilidade também para a gente lidar com os nossos maus pensamentos. Claro, eu estou falando aqui de um tipo de pensamento que é um pensamento de adultério, mas no sentido de autossabotagem, falando de fazer mal a si mesmo. Quando eu penso de fazer mal ao próximo, eu acho que a gente tem que ser talvez um pouco mais veemente, mas sabe, eu acho que deixaria importante entender que ele não nos pertence. Isso é um passado, porque o inconsciente se repete em ondas. Ele é muito maior do que nós. A gente não é quem a gente é aqui. A gente é muito mais e a gente não sabe. Então, que a gente, sei lá, eu acho que é importante repelir, mas deixar ir também é importante. Não existe uma única maneira de lidar com isso, talvez.
Acho importante a gente pensar nessa ideia de adultério para além, essa ideia ampliada, né? E aí eu não adulterar o meu propósito de vida em prol dos ideais do mundo, por exemplo. Eu não adulterar a vida alheia em prol do que eu acho que é correto. Então eu acho que vigiar o pensamento para que ele não se torne ação. E me lembrou, quando a dona Villani leu o Evangelho e me perguntou a nós se a gente sofria a ação do pensamento, eu me lembrei de uma música do Lupicínio Rodrigues, que talvez seja uma das músicas que eu mais gosto na vida. E aí tem um trecho que diz assim: a minha casa fica lá detrás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, se a gente voa quando começa a pensar, a gente tem que pensar para onde a gente vai voar. E aí o pensamento tem, sim, uma força, porque ele pode me levar para uma energia, uma faixa vibratória muito baixa ou muito alta. Então, eu posso viajar no pensamento. Eu posso visitar lugares, eu posso estar numa faixa bacana, eu posso estar numa faixa não muito boa. Acho importante ser vigilante, ora repreendendo, ora deixando ir. Só para ser mais sintética. Porque o pensamento faz a gente viajar sim. E é importante ser fiel a quem a gente é aqui nesse momento, porque a gente já progrediu muito. E a gente ainda vai progredir mais. E aí o conhecimento da doutrina espírita faz a gente ter bússola para dizer, não, esse pensamento aqui não condiz. Esse eu deixo ir, esse eu vou repelir. Esse aqui condiz. Esse não me adultera. Esse não me altera. Não altera quem eu sou. Não altera os meus planos. Não altera o outro. Aí não trai, né, o outro. Não trai a mim mesmo. E aí a gente voa para casas lindas. Reza, se você puder, fala um pouquinho com a gente. Eu não quero falar o nome do autor, que eu tenho medo de errar. Essa questão da fidelidade a si mesmo, se não me engano, é Martin Buber. Como é que eu consigo ser fiel a mim mesmo? Acho que César não me ouviu. Puxa vida, eu queria tanto que ele falasse que ele conhece. Mas Buber vai falar da relação eu com o próximo, a relação eu com Deus, que é o eu e tu, né? E o eu e isso. É quando se torna eu na relação com o objeto. Então ele vai desenvolver toda uma filosofia da relação entre o homem, Deus, homem, coisa. Também discutir quando nos tornamos coisa. Então, na situação de professor e aluno, nós estamos na relação isso, né? É basicamente isso que eu me recordo agora. E tem alguma coisa sobre essa questão de ser fiel a si mesmo, se é possível, né? Se é possível, salvo engano. Mas é muito interessante ler Martin Buber, eu recomendo. Se não me engano, o título do livro, né? Esse livro eu tenho, está lá na casa do Alan Gabriel. Sim. E nós temos ele publicado também. Você tem, da Filoquizar.
Tem o Martim Buber e seus diálogos, é um livro do José Maurício Carvalho, comentando toda a obra dele. Eu tenho esse livro, está lá no Alan. Lá no Alan, casa do Alan. É assim, eu gosto de José Maurício Carvalho, eu gosto, porque ele comenta a obra de uma forma tão especial que eu entendo. Para eu entender, precisa o cara ser muito bom. Então, ele consegue eu me fazer, eu entender a obra, o filósofo. Então, é isso, se alguém quiser se interessar em ler Martim Buber, Eu, Tu, se não me engano o título. É isso, gente. O adultério, quando eu morava em Fortaleza, a gente buscava o leite na vacaria. Não tinha essa caixinha bonitinha, ou esse saquinho de leite. A gente pegava a leiteira e ia para a vacaria. E lá o homem tirava o leite da vaca, botava na nossa leiteira e a gente vinha embora. E as vizinhas começaram a falar que em tal vacaria não era bom buscar o leite porque ele estava enterrando com água. Estavam adulterando o leite. Outra coisa, antigamente a gente pagava o ônibus na catraca com dinheiro e recebia o troco, né? Acontecia do cobrador dar troco a menos ou a mais. E às vezes era por engano. E se o passageiro não devolvesse o troco, o dinheiro que veio a mais, ele estaria adulterando também aquela transação. Enfim, a gente comete infinitas formas de adultério, mas a gente só pensa num adultério uniões, vamos dizer assim, homem, mulher, 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 mas que tem uma relação sensual, né? E a gente só leva em consideração esse tipo de adultério, porque a gente tem um sentimento de posse, é só meu. É só meu. Então, aí, nessa parte aí do adultério entre pessoas, ele é tão pesada, porque envolve essa coisa da posse. E quando acontece a traição, existem, inclusive, crimes. Né? Se não é meu, não podia pertencer a outro, como se uma relação sexual fizesse uma pessoa pertencer a outra. Não faz. O que faz uma pessoa pertencer a outra são os sentimentos que elas nutrem entre si. Esse tipo de adultério aí, eles podem estar distantes, estão adulterando, e está tudo certo. Está tudo certo. Ela está lá na ilha Fernando de Noronha e a outra está aqui na Ilha Bela. E estão adulterando sem se falarem, porque estão unidas por sentimento e que não pode consumar essa união, porque ambos estão, cada um casado. Eu tenho um poema que fala sobre isso, chama-se Falsa Moral. Está num livro aí que esgotou. Chama-se Falsa Moral. Eu falo sobre isso no livro, né? Então, é a questão da posse, uma coisa tão séria que chega ao crime, né? Quando, na realidade, ninguém é de ninguém. Agora, se as pessoas fazem um trato, esse trato tem que ser... Não é uma questão moral, é uma questão de que você fez um trato. E aí a questão moral entra em relação ao trato, o papel que está assinado. É uma sociedade. Não é que um é dono do outro. A gente fez uma sociedade, olha. E a sociedade é essa união. Nós vamos viver juntos. Até que a morte nos separe, ou no meio do caminho a gente fala, não quero morrer para separar de você, vamos embora. Né? Então é isso. Mas a gente adultera todos os dias. Eu estava aqui ontem
e perguntei pelo Júnior, por Neto aqui. Não, o tio foi no shopping. Eu falei, mas ele não já tinha ido, não trouxe... Não, ele foi devolver um dinheiro que a mulher deu a mais a ele, numa compra que ele fez lá. Um dinheiro, a mulher deu... Ele foi lá no shopping, devolveu esse dinheiro que deu a mais. Falei, caramba, que coisa linda, né? Aí eu sinto que valeu essa atenção que a gente deu, entendeu? Feliz, feliz, muito feliz. Não adulterou. É isso. Então a gente tem que prestar atenção que é nas pequeninas coisas. O troco do ônibus, quando a gente tem a oportunidade que Deus dá uma oportunidade, dá poder, dá condições, e você não socorre alguém, de uma certa forma você adulterou aquela posse que Deus te deu, porque é para isso, né? Então a gente adultera todo dia, gente, todo dia. Quando a gente passa de largo, que a gente tem uma tendência, gente, nós não temos culpa disso, nós temos que deixar ir ou repelir isso daí, que quando a gente percebe que a pessoa está em maus lençóis, a gente dá um jeito de se afastar. E essa era a hora de ficar junto. Dizer, olha, não posso fazer nada por ti, mas eu estou aqui. Que a gente já fica com medo da pessoa pedir alguma coisa. Ó, fulano ligou para mim, mas tanto tempo que não liga. Ligou agora por quê? Por quê? São nas pequeninas que a gente tem que orar e vigiar. Né? Se a gente pensar só no relacionamento homem-mulher, nas relações homoafetivas, e que acontece atrás, e isso, o adultério ele vem acompanhado de muitos sentimentos. Inclusive o de posse, que é pernicioso, que é... Não tenho nem palavras para dizer, que essa coisa que achar que é dono do outro, achar que é dono. Aí me traiu. Aí a gente volta no passado, nas culturas antigas. E até hoje, lá no Oriente, Arábia, se não me engano, se o cara tiver dinheiro, ele pode ter 7 mulheres. Tem uma tribo indígena, que eu não sei qual é, porque já ouvi de outras pessoas, que uma mulher pode ter 7 homens. Outra vez eu vi quando se reúne o povo para conversar, um senhor contando que ele estava em viagem e passou por essa tribo indígena, e a mulher estava amamentando a criança assim, na frente de todo mundo. Está todo mundo vendo ela amamentar, sem roupa, né? E isso para nós é um absurdo. Mas, está certo, está errado? Não existe isso. A gente simplesmente tem que vigiar as nossas ações, porque a gente estende o olhar para a vida do outro. E a gente cria uma fantasia em relação ao outro que termina sendo verdade para nós. Aquela pessoa é desse jeito, porque eu fantasiei desse jeito. Nem sei se estava no script para falar essas coisas, mas falei. Não, dona Milane, tem um negócio que a senhora falou que é muito, muito pertinente, essa coisa da posse, né? Que o adultério tem a ver com a posse, né? O nosso desejo de ter posse do outro. E aí a senhora perguntou ao César essa questão do eu, né? De ser fiel a si mesmo. O eu também é um outro, tanto que a gente fala a si mesmo. Senão a gente falaria só ser fiel a si. Mas a gente não consegue falar ser fiel a si. A gente tem que falar ser fiel a si mesmo, porque nós somos muitos. Então eu com você, com César, com Dora aqui, sou eu. Eu comigo, sou outra. Eu com uma instituição, sou outra.
Eu, na rua em Cachoeira, sou outra. Então, assim, é isso de ser fiel a si mesmo. Mas existe um eu interior ao qual eu sou fiel. Assim, em todas essas relações, esse mesmo está presente. Eu acho que é importante a gente ter essa segurança desse si mesmo, sabe? Assim, não sei se o que eu estou falando está em concordância com a teoria da psicanálise e psicologia sobre isso, porque é uma discussão extensa sobre o si mesmo. Mas eu acho que é uma forma da gente conseguir ser honesto dentro de todas as relações, não se traindo, não traindo isso que é a nossa essência, não desrespeitando os nossos limites dentro das coisas, aqueles que a gente sente que é importante pra gente, para que a gente possa existir enquanto eu, né? E não se adulterar com o outro. Porque às vezes a gente se adultera com o outro, e aí tem aquele comportamento de manada, né? Que a gente chama. Nossa, fulano, adolescente. Um adolescente sozinho é uma coisa. Um adolescente em grupo, ele é outra coisa completamente diferente. Um professor sozinho, uma coisa. Um grupo de professores, outra coisa. Outra coisa. É um grupo de alunos. Um grupo de professores juntos é um grupo de alunos. É isso que o César falou. O professor dentro de uma sala de aula com alunos é outro ser. Então, mas acho que algo em nós a gente preserva. E aí a gente não adultera. Que alguma coisa de essencial a gente tem. Eu não sei nomear. E acho que cada dia menos eu tenho menos preocupação em nomear, porque nomear é dar posse. E aí eu não sei. E talvez eu esteja adulterando o pensamento quando eu vou nomear isso que eu não sei, que não tem nome. Ou Clarice, que o desejo ainda não tem nome. Talvez, não tem nome. Sheila, tem uma música do Raul Seixas que ele fala que ele traiu a si mesmo quando jurou amor eterno. Né? Então, é assim, quantas vezes nós estamos praticando adultério? Muitas vezes, quando nós não temos olhos para nenhuma outra pessoa do sexo oposto, mas nós não estamos felizes naquela relação. Então, nós estamos traindo a nós mesmos, estamos praticando o adultério aí. Gente, é muito profundo, é muito extenso, é muito difícil. Então, a gente só tem que viver, e viver, e viver, e esperar, porque a gente está só passando, a gente não precisa saber tudo. A gente precisa enlaçar-se a si mesmo, e ter braços para aqueles que chegam até nós, né? É isso. Então, a gente, quantas vezes que pratica o adultério e é considerado pela sociedade como uma pessoa fiel, um exemplo de marido, um exemplo de esposa, mas, na realidade, o casamento acabou, ó, porque acabaram os seus sentimentos, mas se mantém. Por uma série de, às vezes, questões relevantes, como filhos pequenos, ou sei lá, né? Para ser fiel a uma crença religiosa, e assim vai. Né? Mas se a gente for trazer exemplos aqui, eu vou trazer muitos, que eu sou velha, conheço um bocado de coisa. A gente deixa para a próxima. É isso. Né? Dorinha quer falar? Eu daqui a pouco eu devo sair, mas assim, para mim o adultério era só entre homem e mulher, né? Cometer adultério entre casais.
Aí eu falei assim, eu nunca cometi adultério porque eu não tenho marido. Brincando. Pois é, Dorinha, a gente comete adultério, eu estou falando nós enquanto seres humanos, cometemos adultério todos os dias, né? Todos os dias. Mas chegou aquela horinha da gente fazer as nossas vibrações, que a partir do momento que a Dora pediu para a gente fazer assim, cada um de nós fala um pouquinho, eu gostaria que a gente começasse aí pelo César. Pode ser, César? Pode ser. Peço pela paz na faixa de Gaza. Pedimos pela paz na faixa de Gaza. Esse é o primeiro pedido, né, de César. Foi César quem trouxe. Pedir a Jesus que envie os seus anjos consoladores para consolar aquelas famílias e para que os nossos irmãos do lado de lá possam receber as pessoas que desencarnaram dessa guerra. Que haja paz na faixa de Gaza, né? Eu quero ouvir agora a Dorinha. O que você trouxe hoje, Dorinha? O que você traz hoje? O assunto mais penitente esse tempo é a guerra, né? Eu também quero o pedido do César, não só na faixa de Gaza, em outros lugares que estão em guerras internas, em guerra de família, todos os tipos de agressão ao ser humano, né? Que Deus nos abençoe e nos dê força para aguentar levar essas palavras que a gente leva de conforto ao próximo. Que todas as guerras sejam acalmadas, cessadas, né? Que assim seja. Sheila. Gente, eu vou ler um trechinho do Minuto de Sabedoria que eu tenho no celular. Aí eu abri aleatório, caiu a mensagem 240. Não ponha limites à sua vida. Procure ouvir as notas harmoniosas e sublimes do canto maravilhoso que se evola da natureza. Viva sorridente e alegre para espantar as preocupações e aliviar as lutas. Mergulhe sua alma na alma da natureza. Absorva a luz do sol, goze a suavidade da lua, contemple o esplendor das estrelas, aspire o perfume das flores. A vida é bela, apesar das dores e dos contratempos. Que a gente se permita viver essas plenitudes pequenas do nosso dia a dia, que são estar presente, né? E não adulterar a nossa presença no mundo, não se furtar a nossa presença no mundo de uma maneira plena e em relação e em abraço. Então, que seja uma semana em que a gente consiga contemplar todas essas formas de energia. A gente passou agora aqui em Cachoeira, na Bahia especificamente, né? Pelo dia de Nossa Senhora da Conceição, que para nós é o Xum, para alguns Iemanjá. A gente passou pelo dia de Santa Luzia, que ela proteja nossos olhos, que ela nos dê a saúde da visão material, espiritual, afetiva, que ela nos conduza e nos dê olhos bons para seguir nessa vida. E enxergando todas as formas de vida sem adulterá-las e sem nos adulterar. Amém. Amém. Assim seja. Uma boa semana para todos. Gente,
Ah, você vai sair, né, Dorinha? Deus. Amém. Eu trouxe esse livro hoje, olha, da Lúcia Cominato, Na Sublimação da Alma, e a mensagem é esperança. Deixa eu ver aqui. Esperança e vida. Esperança e vida. E diz o seguinte: das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 4. Chora a fonte a murmurejar, chora a fonte ao murmurejar das águas que escorrem sem cessar, levando vida e esperança renovada ao saciar a sede de quantos lhes busquem o líquido cristalino. Brilha o sol na imensidão do céu, espargindo com seus raios de luz esperança de vida nova a seguir em todos os recantos da terra. Canta o vento ao soprar em várias direções, levando consigo a esperança da chuva benéfica, a trazer um sopro de vida para a terra ressequida. É a esperança que leva o homem a lutar e sofrer, sem, contudo, entregar-se à revolta ou desespero, ao enfrentar as dificuldades da sua vida. É esperando com paciência e acreditando no futuro melhor que o homem consegue aceitar as suas provações. Quando a esperança brota nos corações desiludidos, incentivando-os à luta, à fé e à coragem, não mais há desilusão neles, Quando a esperança brota nos corações desiludidos, incentivando-os à luta, à fé e à coragem, não mais a desilusão neles encontra guarida. É pela esperança que os ânimos se renovam, que a alegria surge em lugar da dor, que a fé renasce onde em nada mais se acredite. Esperança é vida, é luz interior que nos eleva e nos faz acreditar em uma força maior, que a tudo rege, ampara e ama. Observa a natureza à tua volta, e nele perceberás o amor divino que, agindo por meios que desconheces, transforma a própria vida num poema de amor e de esperança, para que todos possam viver melhor. Não perca jamais a esperança, embora as lutas e as dores a enfrentar. A esperança te levará a vislumbrar novos caminhos em tua vida, caminhos de luz e de paz, que tu mesmo conseguirás construir pelos bons atos que souberes praticar. Continuidade da reflexão da Sheila. Que lindo, gente, que lindo, que a gente tenha muita luz e muita esperança. Que a gente tenha muita esperança. De ver essa esperança nesse mundo que, como bem disse Dorinha, né, tá passando por um processo difícil, mas a gente está aqui junto, colaborando para transformar todo mundo, né? Cada um fazendo o seu pouquinho, a gente vai chegando lá. Isso. Gente, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada por essa manhã maravilhosa. Obrigada. Obrigada, César. Obrigada, Sheila. Obrigada, Dorinha. Obrigada, dona Pelone, por ter ido me dar um abraço em Cachoeira. Eu tô aqui toda feliz.